Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 5, que diz assim a palavra do Senhor: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Meus queridos irmãos, eu quero falar no nosso devocional de hoje sobre pequenas coisas e grandes resultados. Nós sabemos, irmãos, que é do pouquinho que algo se torna grande. Um fogo começa de uma faísca. Então, com isso, nós percebemos que algumas coisas pequenas aos nossos olhos podem ter grandes resultados, seja positivos, seja também negativos. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar momentos em que coisas pequenas se tornaram grandes. Umas trazendo benefícios e outros malefícios. Então, nós observamos a primeira coisa pequena, mas que teve um grande resultado, foi o testemunho de uma serva lá na casa de Naamã, aquele homem leproso que já tinha feito de tudo para ser liberto daquela lepra, mas não conseguiu. Mas aquela menina pequena, ela testemunha do Deus de Israel, que em Israel havia a cura para ele. Então nós vemos, queridos, que muitas das vezes a gente se envergonha do nosso testemunho, às vezes acha que é pequeno, não importa, seja um instrumento de Deus, ainda que seja pequena, mas aquela menina testemunhou e aquele homem alcançou a cura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós também observamos aquele momento em que Elias está orando e ele manda o seu servo ir olhar e ele vê ali uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Veja que uma mão é pequena para poder trazer uma chuva, mas aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem trouxe chuva para Israel, trouxe chuva para aquele povo que estava ali há 3 anos sem chuvas. Então, queridos, não limite o poder de Deus por aquilo que você acha que é pequeno, porque das pequenas coisas Deus pode fazer coisas grandiosas. Nós observamos também, como o texto que nós lemos, que um pequeno membro do nosso corpo, ele pode trazer grandes estragos. A língua, ela é pequena, mas ela pode incendiar um bosque, ela pode destruir uma cidade, ela pode destruir uma nação. Quantas vidas já foram destruídas por causa de uma palavra que saiu das nossas bocas? Então, queridos, nós vamos vendo que há momentos em que coisas pequenas se tornam grandes, trazendo resultados gloriosos. Mas também há momentos em que aquilo que nós fazemos pode ter estragos estrondosos na nossa vida. Então, cuidemos com esse pequeno membro para que ele não destrua toda a nossa vida, toda uma história. Também nós observamos, queridos, que lá em Cantares, Salomão vai falar das pequenas raposas que causavam grandes perdas. Elas entravam no bosque e traziam ali estragos. Então nós precisamos impedir que as raposinhas comecem a entrar, seja no nosso casamento, seja na nossa família, seja na nossa vida espiritual. Podemos dizer aqui que essas raposinhas seriam tudo aquilo pequenininho, sorrateiro, que vem às escondidas, a calada da noite em que ninguém está vendo, para colocar ou destruir, como diz a Bíblia, que o ladrão vem se não roubar, matar e destruir. Então, nós precisamos estar atentos com essas pequenas raposinhas.
e começam a entrar através de uma amizade, através de um descuido nosso. Então, tenhamos cuidado, porque essas raposinhas podem colocar a destruição de todo um bosque, de toda uma família, de todo um casamento, de todo um trabalho construído. Também nós observamos aqui que às vezes uma pequena fossa diante de uma grande porta, nós vamos percebendo quando disse o Senhor Jesus em Apocalipse 3:8, que a igreja ali, ela tinha pouca força, mas ela não negou a fé, ela não negou a palavra. E o Senhor colocaria uma grande porta diante deles. Com isso nós percebemos que é o Senhor que nos fortalece, que ainda que as portas pareçam-se grandes diante de nós, diante da nossa força, mas aquele que nos capacita, aquele que nos fortalece, vai nos fazer entrar e desfrutar da bênção, em o nome de Jesus. Também nós vemos, queridos, lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 17, quando Davi, ele se olha para si mesmo e se vê tão pequeno. Aos seus olhos ele era tão pequeno, mas nos olhos de Deus ele era grande. Então, queridos, quantas das vezes nós olhamos para nós e nos achamos tão pequenos, mas aos olhos de Deus nós somos grandes. Às vezes olhamos para nós e nos vemos tão pobres, mas Deus nos vê como as pessoas mais ricas dessa terra, porque temos a sua graça, temos a sua presença. Nós observamos também, queridos irmãos, como está lá em Hebreus 10:37, um pequeno tempo de espera, então virá o Senhor. Hebreus 10:37 diz, porque um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. Veja, queridos, que o tempo é pouquinho para aquilo que há de vir, e nós devemos esperar, porque o tempo é muito curto para aquele que há de vir nos buscar. Então, que nós prestemos atenção às pequenas coisas, porque através delas poderemos ser abençoados ou poderemos ser destruídos. Vigie e não desperdice as pequenas coisas.